O Flávio falou aqui no começo, e tão bom quando normalmente eu separo a sexta-feira e o sábado de manhã para poder meditar na palavra, naquilo que nós vamos tratar no domingo. E o que ele falou aqui é que como Deus fala conosco por meio da sua palavra. Você não precisa de ninguém mediando. Deus fala de maneira poderosa pela sua palavra. Que Ele fale comigo, eu orava agora, de novo, e que fale com você, para a glória dEle. Antes nós sempre procuramos enfatizar aqui que nós devemos julgar todo o ensino, a começar por este local aqui. E graças ao Pai, alguns irmãos têm ficado atentos, porque nós também somos passíveis de erro. No último estudo em João, um irmão veio me perguntar, eu trouxe a ênfase de que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o filho de Davi, da descendência de Davi, e que a Bíblia mostra que Maria era descendente de Davi. E há duas genealogias de Jesus na Bíblia. A primeira em Mateus capítulo 1 e a segunda em Lucas capítulo 3, dos versículos 23 a 31. Em Mateus capítulo 1, versículo 16, eu estou só colocando isso para corrigir uma fala minha. Diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então ali nós já vemos a descendência. Jacó realmente era descendente de Davi. A segunda é Lucas capítulo 3, 23 a 38, e alguns irmãos comprometidos com a palavra creem, porque se você for pegar aquela genealogia, há diferenças entre elas, e eles então vão defender a possibilidade de aquela genealogia, a de Mateus é de José, e a de Lucas seria então de Maria. Mas o fato, o texto diz ainda que da descendência de Natã, filho de Davi, e então há uma possibilidade que Maria fosse essa que chegaria então até Jesus. Mas a Bíblia não diz claramente isso, e como nós enfatizamos há pouco, que nós não devemos ir além do que está escrito, então eu não posso ser categórico em dizer, de acordo com a Escritura, que Maria tenha sido descendente de Davi. Com isso eu quero dizer que, ainda que a probabilidade seja grande, nós não podemos comprovar biblicamente. Mas nós não precisamos, porque José, ainda que pai adotivo de Jesus, era descendente. E isso era a maneira então de testificar que aquele era o descendente, que Jesus era realmente descendente de Davi. Então, eu agradeço, irmão, por ter feito essa colocação. Depois eu fui pesquisar e realmente nós não podemos dizer categoricamente que a Bíblia diz que Maria fosse descendente de Davi. Nós vamos então à meditação hoje, João capítulo 8. No último, nós vimos, estudo em João, nós vimos o capítulo 7 dos versículos 41 a 53. Depois, no dia 6 de maio, nós vimos do capítulo 8, do versículo 1 a 11, que é o relato da mulher adúltera, e que é bom também nós trazermos. Os manuscritos mais antigos da Bíblia não contêm esse relato, daí algumas Bíblias até não apresentam isso. Mas o fato é que ela é uma história que não vai em nada contra a palavra de Deus, e nós tratamos sobre isso, da questão da mulher adulta, a pega em adultério, que os fariseus queriam apedrejá-la, e não se sabe em relação se aquele texto deveria estar ali ou não. O fato é que nós tratamos
sobre isso. E hoje nós vamos ver então a partir do versículo 12, aliás, somente o versículo 12, que diz ali então, João capítulo 8, versículo 12, que é o tema da nossa mensagem: eu sou a luz do mundo. E nós vamos examinar o que esse versículo tão profundo quer dizer. Quais as realidades dessa afirmação do Senhor Jesus? João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você for pegar o texto que eu falei, de João capítulo 7, no fim, ali no último que nós tratamos, do versículo 41 a 53, Jesus está conversando com fariseus. Então, esse relato da mulher pega em adultério, é de João 8, versículos 1 a 11, parece que quebra a sequência. E aí então, no versículo 12, ele falou-lhes, pois, outra vez. Nós vamos então retomar que Jesus está novamente conversando com os fariseus. É importante nós sabermos que, ainda que os relatos dos evangelhos sejam cronológicos, eles não dizem, às vezes um relato acaba num capítulo e aquilo lá aconteceu logo em seguida. Não, às vezes passou um ano, passou semanas, meses. Então o fato é que Jesus está novamente falando para os religiosos de sua época. Como você vai ver aí no versículo 13, então ele está falando para os fariseus. E aí então eu quero ver com vocês 5 expressões deste texto que são muito importantes para nós. A primeira expressão então é quando Jesus diz: eu sou. O Senhor usa essa expressão que nós já vimos antes, em João capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Nós vamos ver, ele vai dizer ainda em João 8, 23, eu sou lá de cima, vocês do mundo. João 8, 58, ele vai dizer, e essa é uma das que eu mais gosto, quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Em português a conjugação, né, irmã, está até errado isso, mas não importa, né? João 10, 9, eu sou a porta. João 10, 11, eu sou o bom pastor. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus quer dizer com essa expressão, eu sou? E a primeira vez que ela aparece na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver, no versículo 1 e no versículo 7. Aqui o contexto é o seguinte: Deus havia chamado um homem. Eu estava ouvindo hoje uma pregação, o pastor Hélio me indicou, do pastor Martin Lloyd Jones, que foi um homem de Deus do século passado, trabalhando isso quando Estevão vai pregar para os fariseus, ele fala de Abrão, e a gente pensa que Abraão, ele chama primeiro Abrão, o nome vai ser Abraão depois, quando ele tem a revelação da fé, do evangelho, e parece que Abrão era um homem que buscava Deus. O Martin Lloyd Jones usa uma expressão, parece que Abrão estava filosofando sobre a existência de Deus, antes de Deus chamá-lo. Não, Abrão era um pagão, era um idólatra, não queria saber de Deus, mas Deus então chama Abrão, por causa da sua soberania, porque é assim que ele faz, lá do meio do nada. Ele não estava buscando a Deus, e Deus chama Abraão e se apresenta a ele. E aí então, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, nós vamos ver, depois de algum tempo, que Deus vai falar com Abraão para dizer quem ele é, e diz assim, Gênesis capítulo 15, os versículos 1 e o versículo 7, para nós pegarmos as expressões que estão aí. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Palavra do Senhor, é Deus falando.
No versículo 7, disse-lhe mais, Deus, o Senhor, falando: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar por herança esta terra. Lembra? Eu que chamei você. Você não queria nada comigo, mas eu chamei você. Mais ou menos 800 anos depois, o mesmo eu sou vai chamar um outro homem, Moisés. Êxodo capítulo 3, nos versículos 1 a 6. E aqui que nós temos, 800 anos se passaram. Abraão, Deus chamou Abraão, trabalhou com ele, o homem que era o pai da fé, errou muitas vezes, e dele veio então, ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó vem seus 12 filhos, um deles José, que fica como governador do Egito, e eles então ficam lá por aquele tempo, e depois passam-se 400 anos de escravidão, que o povo hebreu estava escravo no Egito, e aí então Deus mais uma vez vai chamar alguém. E o texto diz assim, Êxodo capítulo 3, versos 1 a 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, eu grifei isso aí, depois a gente vai ver por quê, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu-lhe, eis-me aqui. Moisés não sabe o que está acontecendo naquele momento. E disse, não te chegues para cá e tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que você está, ou tu estás, é terra santa. Santa por quê? Porque é Deus que está ali. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O que é essa expressão, o anjo do Senhor? Algumas traduções trazem essa com letra maiúscula do anjo, porque nós sabemos que há anjos, que Deus tem seus anjos, mas quando a palavra é traduzida com a letra maiúscula, significa que ali, o anjo com letra maiúscula, ela é uma manifestação de Deus. Ela pode ser, isso é maravilhoso, e eu creio que é o caso, pode ser uma cristofania ou uma teofania. Cristo, manifestação, fania, manifestação de Cristo ou do Deus Pai. Nós não sabemos quem está se manifestando aqui, uma das pessoas da Trindade. O fato é que Deus então está falando, Moisés, eu sou. E então Deus vai conversar com Moisés, e ele vai chamar Moisés para libertar o povo, e Moisés vai trazer as suas justificativas de incapacidade, que ele era gago, que ele não podia e tal. E aí ele pergunta, mas eu vou falar no nome de quem? De quem que eu vou falar? Chegar lá pro Faraó, e eu vou em nome de qual Deus? Porque eles têm vários deuses. E aí então, a resposta, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, um pouco à frente. Deus então, esse é um outro texto maravilhoso, como Deus se define para Moisés. Quem que está? Senhor, eu vou no nome de quem? E Deus vai falar para ele, no versículo 14, disse assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Qual que é o significado dessa expressão? Eu sou. E lembra, Jesus disse, eu sou várias vezes. Jesus é, portanto, o eu sou do Velho Testamento. Porque ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele afirma ser Deus. Esse é o primeiro sentido. O segundo significado é que Jesus, sendo o eu sou, ele é o mesmo Deus do Velho Testamento.
Ouvia o irmão Martin Lloyd Jones também hoje, falando hoje é uma distinção, hoje, quando ele fala hoje, 80 anos atrás. Hoje estão querendo fazer uma distinção entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Mas isso não existe, porque é um único Deus. Então, o Deus do Velho, Jesus, é o mesmo Deus, Jesus, do Novo. É o Deus do Velho que pode mudar a maneira de agir, e ele fez isso, não fez? Nós vimos em Hebreus, tendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é a expressão de Deus. Então Deus se manifestou em toda a sua história de muitas formas. A maneira dele se manifestar pode variar e varia, mas o Deus que se manifesta de formas diferentes, que age de formas diferentes, não muda. O caráter de Deus não muda, os seus atributos não mudam. Eu sou significa isso, você consegue ver? Eu sou, não eu era, eu serei. Eu sou, desde quando? Desde sempre. Eu sou, desde sempre. Ele sempre existiu. O terceiro sentido do eu sou é então que Deus não aceita e não há outra alternativa. Os deuses do Egito, os deuses que existem hoje, não são deuses. Não há outro Deus além do eu sou. Eu sou significa eu sou e eu sou o único. E eu mandei para alguns irmãos no grupo que nós nos reunimos nas casas, de uma pesquisa que foi recentemente realizada, aliás foi levantado esse dado na Conferência Fiel essa semana, em que foi feita uma pesquisa entre evangélicos. E uma das perguntas era: Deus aceita a adoração de todas as religiões? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, em qualquer outra? 51% dos evangélicos dizem sim. Mas espera aí, eu sou não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Eu sou, é só ele, não existem outros. Como você que confessa Cristo, que diz ser evangélico, admite essa possibilidade? Outra pergunta: a fé é uma questão de opinião pessoal? Ela não se trata de verdade objetiva, correto? 60% dos evangélicos disseram sim. Eu sou, anula tudo isso. Eu sou a verdade, não é eu sou uma possibilidade de verdade. Eu sou o caminho, não é eu sou uma possibilidade de verdade. Só há um caminho, o eu sou. Mas isso é muito radical num tempo de relativismo, como o Flávio estava orando. É muito radical. Pois é, mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus. É com o eu sou. A palavra de Deus. Deus, Cristo, quando ele diz eu sou, significa que só ele é. Na quinta nós estávamos no grupo e eu trouxe esse texto e queria compartilhar com vocês, que mostra isso. Há vários textos que mostram isso. Eu queria ver com vocês Efésios capítulo 2, os versículos 11 a 13. Olha o que Paulo está dizendo, lembrando sempre que não é Paulo, é o Espírito Santo falando por meio do apóstolo Paulo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Ele está falando que os judeus que defendiam a circuncisão da carne, que era um sinal entre os judeus e que não vale nada, né? A circuncisão importante é a do coração, que Paulo vai dizer. Vocês que eram gentios antes, que eram chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, quando vocês eram gentios, vocês estavam sem Cristo. Irmãos, atentemos a isso. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está dizendo? Ele está falando para gentios que foram convertidos a Cristo. Gentios convertidos a Cristo eram chamados pagãos.
Pagãos tinham suas inúmeras religiões, adoravam deuses, mas sem Cristo, eles estavam sem Deus, por mais religiões que eles tivessem. Antes de Cristo, qualquer pessoa está sem Deus. Você consegue ver? É radical, né? Mas é a verdade. Eles estavam, vocês que tinham suas religiões, sem Cristo, vocês não tinham Deus no mundo, mesmo sendo religioso. Leia depois com calma Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, para você ver o que Paulo diz ali. Aqueles que adoram imagens, aqueles que adoram animais, aqueles que adoram um homem, e vai vendo o que vai dar, que é o que a gente está vivendo hoje. A segunda expressão e a terceira do texto, voltando para João 8,12, é a primeira que nós vimos, eu sou, a segunda é a luz do mundo e em trevas. O que significa a expressão trevas? Há vários significados na Bíblia. Escuridão, literalmente, cegueira espiritual. O Flávio usou mais uma vez aqui a expressão de quando você está no escuro, você não consegue ver nada. Cegueira espiritual. A expressão trevas significa, aponta para o pecado em suas diversas expressões. E no texto significa uma cegueira que leva em consequência o andar em pecado. Daí que Jesus está falando, quem não tem a luz do mundo anda em trevas, cego e no pecado. Quais pecados? Vários deles. A luz do mundo, está claro, é Cristo. A luz é uma metáfora para Cristo. E é isso que é maravilhoso, é uma metáfora simples. Qualquer pessoa consegue fazer a distinção entre luz e trevas. Você pode não saber definir tecnicamente, mas qualquer pessoa sabe que trevas simbolizam ou apontam para algo ruim e luz para algo bom quando você coloca uma do lado da outra. É simples, mas irmãos, isso é tão profundo. E quando a gente olha para a palavra e vê a profundidade dessa definição, Jesus está dizendo que ele é uma das formas de luzes. Não, olha como é sempre só Ele. Ele é a luz do mundo. Ele não é uma possibilidade, Ele é a única luz do mundo. Ele é quem? O eu sou. Ele é o único que pode livrar o homem da escuridão, do pecado, da cegueira espiritual e dos seus inúmeros pecados, do pecado originalmente e das consequências. É radical demais. Irmãos, educação não transforma ninguém. Religião é uma desgraça. Política, ideologias, conhecimento, dinheiro, a justiça social, irmãos, não muda ninguém. Nenhuma dessas ferramentas tem qualquer poder de livrar o homem das trevas. Nenhuma área do conhecimento centrada no homem, seja, às vezes eu converso com a minha esposa sobre isso, seja a psicologia, filosofia, com a nossa mente vamos tentar entender e encontrar as respostas. A nossa mente é maculada pelo pecado. Nossa mente fora de Cristo está cega, em trevas. Nenhuma análise, vamos analisar a história humana para ver se a gente consegue aprender com os nossos erros. Nós aprendemos com os nossos erros, nós os pioramos. Nada disso jamais vai tirar o homem das trevas. E entenda, religião, mesmo que em nome de Jesus, não muda ninguém. Essa semana eu vi uma conversa, até indiquei para alguns irmãos, homens de Deus falando sobre política, porque a gente está falando bastante sobre política hoje. E um deles, sabiamente, disse que nós não podemos esperar nada de ímpios. Se você acha que das duas alternativas que tem alguém ali que conhece a Cristo, você está muito enganado. Por quê? Porque ímpios não conhecem a luz do mundo, ainda que usem o nome de Jesus,
seja para ser batizado no Rio Jordão, seja para ir numa missa. Precisa ser mais claro? Vocês não sabem quem foi batizado no Rio Jordão? Dá uma procurada. Quem não tem Cristo é ímpio, está longe de Cristo, está em trevas. E o ponto é, como cristãos podem defender ímpios como se fosse a solução? Como irmãos em Cristo podem brigar por causa de ímpios? Irmãos, quando Cristo afirma que Ele é a luz do mundo, só Ele é a luz do mundo. Tudo fora de Cristo é o quê? Trevas. 1 João capítulo 5, versículo 19. Olha a relação entre os cristãos e o mundo. Qual deve ser a nossa proximidade com esse sistema? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, ou que o mundo jaz no maligno. Sabemos quem? Se você não sabe, você deveria. Se você crê em Cristo, o sabemos é para cristãos. Sabemos que nós que temos a luz do mundo, somos dele. Quem está fora dele está em trevas. Algumas trevas têm uma fachada bonita, mas são trevas. O sistema do mundo está sob o poder do maligno. Por que o M maiúsculo aí? Porque o maligno não é uma força impessoal. O maligno é Satanás. Ele e os seus correligionários. O que nós temos a ver com isso, irmãos? Nós não somos do mundo, e muito menos do maligno. Olha o que o irmão Russell Shedd, falando sobre o mundo, diz: trata-se do sistema de valores alienado de Deus, que orienta o pensamento dos homens em oposição a Ele, a Deus. Assim, o cosmos, que é a palavra grega para mundo, jaz no maligno, o diabo. As trevas dominam esse mundo e o pecado macula sua existência como um todo. Está claro isso ou não? O irmão John Gill, falando sobre isso, diz: os homens do mundo, a maior parte dos habitantes da terra, que se mantém como quando entraram nesse planeta, ou seja, sem Cristo, porque nascem em pecado, não sendo nascidos de Deus, são viciados no pecado e na maldade. O alvo de suas mentes é esse. O quê? O pecado e a maldade. Ou você acha que o desejo pelo poder tem qual razão? Fazer o bem para o próximo, um ímpio. O alvo de suas mentes é esse. Eles são colocados sobre a maldade, se entregam a ela, estão imersos nela e sob o seu poder. E também sob Satanás, o Deus desse mundo. Para piorar, os indivíduos desse mundo estão sob sua influência de Satanás, são guiados de acordo com a sua vontade de Satanás, são governados por ele e estão à sua disposição e comando. E isso é sabido pela triste experiência e fácil observação. É só ver como há um respeito entre as partes. Isso jaz no maligno. Mas parece que a gente não entende. Parece que a gente não vê e toma partido. Irmãos, diante disso, como a luz deve se manifestar? Como a luz deve agir em relação ao mundo, em relação aos homens do mundo, que ambos estão em trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 16. Aqui está a resposta para nós. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que o texto está dizendo? Primeiro, o que é jugo? Jugo era canga, quando se colocava dois animais e prendia naquele madeira para eles levarem. Então não se prenda do mesmo lado de alguém que é infiel. O que é Belial? Belial era um demônio cananita. Esse texto não está falando de casamento, ainda que seja
nós podemos trazer do princípio, o princípio para o texto. Mas está claro que justiça, luz, fiel e o templo de Deus está relacionado a Cristo. E injustiça, trevas, e infiel e ídolos é o que está relacionado a Belial. Ou seja, não há nenhuma chance da luz estar com o mundo. Seja na religião, entenda, há duas posições no que está acontecendo hoje, de religiões que se dizem cristãs, mas que creem em pontos totalmente diferentes. Uma delas adora ídolos. O que nós temos a ver com os ídolos? Isso se aplica para casamento, para os negócios, para qualquer tipo de associação. Nós não temos nada a ver com isso. Agora, eu espero que você entenda. Não estou falando para você se alienar. Mas uma coisa é você ter uma posição. A outra coisa é você defender qualquer uma das partes e se associar a ela. Eu mandei para alguns irmãos. Reflita comigo sobre essa passagem que acabamos de ler. Onde ela se encaixa em seu posicionamento político? Convenhamos, há luz em qualquer uma das alternativas para o próximo domingo das eleições? Diante disso, cuidado. Se você de verdade crê em Cristo, não se prenda a um jugo desigual com o infiel, seja ele quem for. Há duas possibilidades em jogo, e elas são, as duas, infiéis, injustas, das trevas, dos ídolos. Ou seja, estão do lado de Belial. Por quê? Porque não tem Cristo à luz do mundo, estão em trevas. Ter que escolher entre um mal menor, que não é uma decisão fácil, não é se prender ou defender o infiel. A quarta expressão do texto. Jesus está dizendo para seguir. Seguir o quê? Ele. Seguir a Cristo. É Ele quem está falando. E aqui, irmãos, é fundamental. Jesus não está dizendo para seguir uma religião. Jesus não está dizendo para seguir uma teologia. Jesus não está dizendo para seguir um livro. Agora, tudo isso é importante? É claro que é. Mas esse é o fim? É o alvo? É claro que não. Nós não estamos dizendo que nós devemos ser contra a doutrina. Nós não estamos dizendo que nós devemos ser contra o conceito bíblico de religião. Já tratamos sobre isso. Nem muito menos contra a palavra de Deus. Eu espero que aqueles irmãos que congregam conosco, como nós temos enfatizado o exame da palavra de Deus, essas realidades são importantes. Mas, irmãos, Jesus está falando para seguir uma pessoa, que é Ele. É só por meio da luz de Cristo que nós não andamos em trevas. Vós sois a luz do mundo, Jesus diz. Mas nós não temos luz em nós. A luz do mundo é Cristo, se nós andamos com Ele. É só por causa de Cristo que nós não estamos na escuridão. É só por causa de Cristo que nós não temos cegueira espiritual como nós tínhamos. É só por causa de Cristo que nós não estamos mais escravos do pecado. Irmãos, como nós precisamos entender isso. Irmãos, nós fomos salvos por uma pessoa. Nós somos chamados para permanecer em quem? Permaneçam em mim. Nós vamos passar a eternidade com uma pessoa. Isso que tem mexido comigo, irmãos, às vezes a gente se perde em tudo em volta da pessoa, mas não vai para a pessoa, que é Cristo. A genuína fé cristã, irmãos, é pessoal, é relacional, é com alguém. Não é com um livro, não é com regras, não é com uma teologia. Isso não é uma metáfora, não é uma linguagem, é o relacionamento. Não, isso é real, precisa ser real para nós. Nós precisamos entender que todo o Novo Testamento fala de Jesus em termos pessoais e relacionais. Sempre vai falar dele. Ele é o centro. Nós somos chamados a andar com Ele.
não com as coisas sobre ele. Você consegue ver isso? Deixa eu tentar exemplificar, e eu quero lembrar de um texto que o Flávio trouxe semana passada, de Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Tá, é um relacionamento, não é um livro, não são doutrinas, não são regras, elas são importantes, mas elas não são um fim. Mas então como é que é esse relacionamento? Como é que ele se dá na prática? Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16. Diz assim, eu quero trazer esse texto para a gente ver como é que isso se dá na prática, porque é um texto que deveria pelo menos estar mais fresco na nossa memória, foi tratado semana passada. Diz assim, pois não temos um sumo sacerdote, que obviamente é Cristo, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, ou de provação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Irmãos, o Flávio falou, você consegue ver que o centro, tudo que a gente trata aqui tem um alvo, é Cristo? Você consegue perceber? Nós nos identificamos com a compreensão reformada das Escrituras? Sim. Por quê? Porque elas apontam para Cristo. O alvo é Cristo. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é o eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. De quem que o autor dos Hebreus está falando? Temos um sumo sacerdote. Quem tem um sumo sacerdote? Quem creu em Cristo. Todo aquele que creu em Cristo tem um sumo sacerdote. Não tinha, não vai ter, tem. E ele então diz que Cristo se compadece das nossas fraquezas. Cristo, o sumo sacerdote, o Deus, o eu sou, se compadece das nossas fraquezas. De quais fraquezas? De todas. O texto, a tradução diz tentação, mas você aplica também a provação. Nem toda provação é uma tentação. Você está passando por uma dificuldade, você tem um sumo sacerdote. Ele passou por todo tipo de provação sem pecado. Você passou por um divórcio traumático, qual não é? Você crê em Cristo, Ele se compadece. Seu filho, seu cônjuge ainda não creu no Evangelho, você crê em Cristo, Ele se compadece. Você tem lutas no seu casamento, e eu estou falando de realidade nossa. Você tem lutas no seu casamento, você creu no Evangelho, Ele se compadece. Situação financeira, se você crê em Cristo, Ele se compadece. Passando por uma doença, seja física, seja emocional, Ele se compadece. Você foi traído por alguém que você ama, Ele se compadece. Você precisa tomar uma decisão que você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer, Ele se compadece. Você tem sido derrotado por algum pecado que você não quer, Ele se compadece. Aí nós ouvimos o Senhor dizer, como ouvimos o Senhor dizer? Porque a palavra dele está dizendo isso. É Deus falando. E o que Ele diz para nós, não importa a nossa situação. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em qual for a necessidade, em qual for. Senhor, eu não queria esse divórcio, eu estou sofrendo, me ajuda.
Meu pai não crê no Senhor. Meu casamento, Senhor, está em dificuldade. Mas me ajuda, Senhor. Eu tenho essa doença. Eu tenho medo, Senhor. Senhor, o meu orgulho ferido porque eu fui traído. Mas aí o Senhor lembra, o Senhor foi o mais traído. Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Me ajuda, Senhor. Irmãos, nós somos chamados para falar com o Senhor, para andar com Ele. Não é um conjunto de regras, não é um livro, é falar com Ele. Mas até quando isso? Paulo nos diz para nós orarmos sem cessar. Mas até quando? Até Ele, por graça, conceder o nosso desejo. Ele vai conceder? Ou até Ele, por graça, nos dá descanso, mesmo dizendo não? Ou até o dia que nós iremos até Ele? Qual a esperança de Paulo, irmãos? Ou até a sua volta para nos buscar? Irmãos, essa é a nossa vida. E a última expressão, Jesus, só Ele pode nos dar a sua luz. Irmãos, essa compreensão, essa realidade, só é possível para aqueles que creem no Evangelho. Você creu no Evangelho. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas. A minha pergunta, a primeira vez é: você crê no Evangelho? Porque se você não crê no Evangelho, não adianta nenhuma regra, nada. Não adianta eu mostrar a palavra de Deus, como você deve amar sua esposa, como a esposa deve ser submissa, como você deve cuidar dos seus filhos, como você deve se portar na sociedade, se você não tem Cristo. Vai ser religião. É preciso crer no Evangelho. O que é o Evangelho? É o que Deus fez em Cristo por pecadores como nós. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, que nós não podemos mudar isso. Religião não pode, nada pode, nós vimos. Nós nascemos em trevas. E a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, nós pecadores, amou nós pecadores. E Ele nos amou que deu à luz do mundo seu Filho, para que nós não mais andássemos em trevas. E todos aqueles que recebem a luz que é Cristo, crendo na sua morte e ressurreição por nós, e na nossa morte e ressurreição com Ele, a luz do mundo vem habitar em nós. E aí a luz do mundo pode nos dirigir. Irmãos, o que eu estou tratando aqui é para mim também. Quantas vezes a gente quer fazer a partir de nós, mas nós dependemos totalmente de Cristo. Nós precisamos andar com Ele. A nossa luz, a nossa vida, não é uma religião, não é a Bíblia, não são doutrinas, não é uma teologia. Ainda que isso seja importante, a nossa luz e a nossa vida é uma pessoa, é o nosso Senhor, aquele que tem um trono de graça para nós. É um que nunca mais nos acusa, porque nós estávamos debaixo de condenação,
Mas quando nós o recebemos, não há mais condenação, nós não somos mais acusados, o trono de graça está sempre aberto para nos receber. A nossa luz é Cristo, irmãos. Nós somos chamados para andar com Ele. Quanto mais nós andarmos, irmãos, com Ele, mais Ele vai nos dirigir em cada uma dessas áreas que eu trouxe aqui. Ele vai nos dar compreensão, entendimento. Ele vai nos capacitar a honrar o seu nome, mesmo nas provações. Por isso que nós precisamos, irmãos, de Cristo. Quanto mais, melhor. Meu desejo é que nós, como comunidade, possamos, para a honra e glória do Senhor, resplandecer a luz dele. E individualmente, como famílias e como comunidade. Que o Senhor faça isso, irmãos, em nós, para a sua honra e para a sua glória.